Nazaré. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa com mensagens, hinos e orações em seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de levar até você mais uma mensagem através da Bíblia para o vosso elevo espiritual. A palavra falada de Deus é a semente espiritual. Vamos ler a Bíblia. Lucas 24 nos diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que o Senhor acrescente as bênçãos contidas em sua palavra aos nossos ouvintes. Estou trazendo este estudo sobre as 3 etapas da graça. Veja bem que Hebreus 12 nos fala da carreira que a nós está proposta por Deus. E estas são as 3 etapas da graça, que foi o sacrifício oferecido por Deus através da pessoa de Jesus no Calvário. São 3 etapas da graça. Primeira etapa é a justificação. Deus chama o pecador se arrepende. Deus perdoa o pecador quando ele recebe a palavra de Deus. Ele crê e obedece. Então, diante de Deus, esta fé obediente em sua palavra, ela produz a justificação. Você começa a crescer. E a segunda etapa, então, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A etapa da justificação, ela
tipifica como uma saída do Egito, do mundo, do pecado e abandonando tudo. A santificação, ela agora começa a produzir uma vida e ele está então na santificação. O indivíduo então encontra-se após ter saído do pecado, do mundo, ele está agora na santificação. E dentro da santificação, Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ver o Senhor agir na minha vida. Então, o pecador, após ser justificado, ele deseja ver Deus agir na sua vida. Para isso, ele precisa entrar no processo da santificação. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos, com Deus principalmente, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando você passou pela justificação, você agora pode entrar na santificação. E esta santificação, você vai alcançar o batismo do Espírito Santo. Através da santificação, você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. E agora, a próxima etapa, então, é o batismo do Espírito Santo. Nós temos esta promessa, que é o batismo do Espírito Santo. Nos diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Veja bem que uma vez que temos chegado a esta etapa da santificação, então a próxima etapa é o batismo do Espírito Santo e fogo, para que Deus possa morar em nós. Porque Deus não pode pôr seu Espírito num vaso sujo, imundo, pecador. Veja bem que a justificação é uma obra do Espírito, como também é a santificação uma obra do Espírito. Mas o batismo do Espírito Santo é Deus morando em nós. Agora, o próximo passo é o batismo do Espírito Santo e fogo, que são as 3 etapas da graça, para que Deus possa morar em nós e o fogo de Deus limpe nossos corações do pecado. Isto põe o Espírito Santo da verdade dentro do nosso coração. Então, manifestamos a mesma vida de Cristo, porque Cristo está em nós. Por exemplo, eu tenho água num vaso. O que você pensa que pode sair deste vaso cada vez que eu o decline? Sairá água, que é o que tem dentro do vaso. Se tivesse tipificado a natureza pecaminosa do homem, então, ao incliná-lo, sairia a sujeira que está dentro deste vaso. Da mesma forma, sairá de uma pessoa o que ela tem
por dentro. Sabemos que Deus não põe seu espírito num vaso sujo, porque ele não pode morar com a imundícia. Portanto, o vaso tem que ser limpo para que Deus possa morar nele. O nascimento espiritual é comparado com o nascimento natural. Quando uma mãe está dando à luz um filho, a primeira coisa que aparece é a água, depois o sangue e finalmente a vida que entra quando a criança nasce. São 3 etapas no processo do nascimento de uma criança. Ao rompimento da bolsa placenta em água, depois se derrama sangue e finalmente o espírito. A vida entra na criança, enquanto o espírito não tiver entrado na criança, esta não é mais que um pedaço de carne com músculos que se move, porém sem vida. É quando lhe entra o espírito, a vida, que a criança chega a ser uma alma vivente, porque o espírito entrou naquela criança. No nascimento de uma criança, temos água, sangue e espírito ou vida. Igualmente, no nascimento espiritual, temos justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, que é a vida de Deus vindo ao homem. A segunda etapa, santificação, limpa a mente e fixa o coração em ordem para a santidade. Um homem pode se arrepender do seu pecado e ainda assim seguir sendo um homem que não está santificado e nem selado com o Espírito Santo. Por isso, não pode parar na justificação, nem parar na santificação. É necessário a carreira, caminhar dentro das 3 etapas da graça. Todavia, este pecador terá o desejo de olhar as coisas do pecado, as belezas do mundo. Talvez a natureza que acompanhava o velho homem, cada vez que ele tiver recordações, ali está essa natureza. Mas quando é santificado, esse ato lhe tira o desejo que tinha antes de pecar. Portanto, o pecador justificado, santificado, pode ser tentado, mas o pecador redimido agora já tem sido tirado o desejo. Não está completo, porque o vaso está limpo, porém vazio. Mas quando vem o batismo do Espírito Santo, então chega a ser uma possessão de Deus, posto no serviço do Senhor. A santificação somente nos separa para o serviço, porém o batismo do Espírito Santo e fogo nos coloca no serviço do Senhor, vencendo o pecado. Como pode você pecar tendo por dentro o Deus impecável? Conforme Efésios 4:30 nos diz: e não entristeçais ao Espírito Santo, o qual fostes selados
até o dia da vossa redenção. Efésios 4:30. Não importa o que tenha feito, o sangue o cobre. E agora já é uma nova criatura. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque tem sido manifestado como um grão de trigo. Seus desejos não são os de antes. Se você chega à terceira etapa, não pode pecar, porque a natureza tem sido mudada. Tem morrido o velho homem do pecado. E como Paulo pode dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Nesta etapa, você pode chegar a cometer algum erro ou falta, porém não pecar. Um erro não é um pecado, é algo que se comete involuntariamente, inconscientemente, sem nenhum desejo pré-concebido. Pois isso, por outro lado, o pecado se premedita, se maquina, se manufatura. Então, em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 15 nos diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, 13 e 15. Agora, eu quero meditar nessa frase que eu anotei aqui no meu caderno, que diz: estar em Cristo é para sempre. Ele elege, chama o pecador, regenera o pecador, converte o incrédulo, justifica o chamado, santifica o justificado e glorifica aquele que obedece à palavra de Deus. Ele não é o Deus que começa e não termina. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Filipenses 1 e verso 6. Agora, eu quero ainda complementar esse estudo falando do novo nascimento. Já houve uma ressurreição espiritual. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Colossenses 3. As 3 obras da graça, que é o chamamento de Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação. O pecador, ele ouve a voz. Deus chama o pecador ao arrependimento, a acertar a sua vida com Deus. E quando ele ouve a voz e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, ele é perdoado. E quando ele é perdoado, diante de Deus ele é justificado. E agora, a próxima etapa, então, ele passou pela justificação.
Agora ele vai entrar na santificação, a santificação que quer dizer separado para o uso do Senhor, a qual coloca sua mente em ordem para receber o Espírito Santo. Agora, em 2 Coríntios 5:21, nos diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nos diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2 e no verso 13. Na mensagem Perguntas e Respostas número 4, o profeta desta era, ele fala que quando o homem recebe a natureza, o batismo do Espírito Santo, ele passa a ter duas naturezas, uma natureza humana, natural, e uma natureza espiritual. Ambas estão em guerra até você nascer de novo. A carnal e o espiritual, as duas naturezas brigando dentro do teu coração. 1 Coríntios 6:11 nos diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós estamos sendo lavados pela santificação da lavagem da água, da palavra, conforme Efésios 5:26. A igreja é santificada pela lavagem da água, pela palavra. A palavra é pregada. Cada vez que a palavra é pregada, esta palavra ela vai tirando as nossas bagagens, vai tirando a nossa natureza mundana, e nós vamos sendo crucificados com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O
com teu Espírito Santo. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Senhor, não me canso desta promessa buscar. Vivo sempre clamando, Senhor, eu quero ganhar. Manda o teu Espírito para aquecer o meu canto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se